Boa noite, Marcos. Boa noite, Berto. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, minha plateia, diretoria. Boa noite. Hoje nós estamos com a presença do nosso amigo de muito tempo, Marco Fernandes. Eu queria só, antes de começar, eu queria fazer só uma lembrançazinha maravilhosa. Não é possível que nós dois só tivesse briga, né? Tinha que ter coisa boa também, né? O Instituto Espírita Paulo Estevam foi fundado lá na varanda de casa, Marcos e eu estudando magnetismo, quando nos surgiu a ideia de participar de uma instituição para que a gente pudesse colocar em prática tudo aquilo que a gente estava estudando. Tentamos algumas casas, não deu certo e tivemos que partir para fundar uma casa. Aí nós fundamos essa casa como físico, a parte física durou 11 anos. E agora nós estamos com Paulo e Estevam fazendo live, né? Como é que chama? Versão. E aí nós estamos abrangendo um público maior, sabe, Marco? Nós estamos tendo uma forma diferenciada daquilo que nós tínhamos lá na instituição, que era uma palestra, você ia lá e você transcorria 40 minutos falando do seu tema. Aqui também você vai falar do seu tema, porém, eu não estou aqui para colocar saias justas com perguntas complicadas, não. Eu estou aqui sempre fazendo o papel do público, que está do outro lado, que tem vontade de fazer uma pergunta e não pode. Então eu vou fazer a vez desse público. Pode fazer algumas perguntas, você responde e poderá dar sequência também daquilo que você trouxe para nós, que é partindo disso aí que vai, assim, me dar, vamos dizer assim, condições de eu fazer alguma pergunta sobre o tema, que será perdoar para que Deus nos perdoe. Que Jesus, que a Mãe Santíssima, Paulo e Estevam e os Espíritos de Luz estejam com você nesse instante para lhe intuir. Sei que você está tranquilo, porque você já está acostumado a falar em público, é professor de física, tem conhecimento da doutrina espírita há muitos anos. Então eu não vejo nenhuma dificuldade de você hoje desenvolver esse trabalho. Pode falar. Né? Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite, né? Em participar desse momento singular que a casa vive em transmitir a luz espírita através da internet. É um canal poderoso, a gente não pode menosprezar os impactos que a internet ela pode gerar ao público. Muitas pessoas têm dificuldade em cidades maiores, até que mesmo em Aracaju, em chegar através da casa, trânsito, trabalho, enfim, uma série de fatores que acabam dificultando de forma mais natural a chegada das pessoas na casa. E essa iniciativa é bastante útil, valorosa para que todos, sem exceção, tenham acesso às informações, ao conhecimento da doutrina. E aqui me cabe, como você mesmo pontuou, falar um pouco sobre o ato de perdoar. Nunca fomos tão necessitados do perdão como também de perdoar. Quando nós falamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, em especial os itens de 1 a 4, titulado por Perdoai para que Deus vos perdoe, isso nunca foi, como eu disse, tão urgente e necessário. A gente vive uma situação, nunca foi uma situação tão confortável, mas no século XXI ela tem sido a mais desconfortável possível do que foram em séculos anteriores, a partir da luz trazida por Allan Kardec através da doutrina espírita. Mas a sentença, perdoai para que Deus vos perdoe, ela é interessante. E é a partir dessa sentença que eu quero começar as provocações para que a gente possa refletir. Não cabe, não precisa responder, cada um começa a refletir em sua própria casa mental, mas veja, aqui ele fala... Antes de você começar esse tema aí, Marcos, a parte que você fez esse preâmbulo, a parte primeira, teve uma coisa que me chamou a atenção, de que hoje nós estamos numa época muito mais difícil de praticar o perdão do que nunca. Aí eu lhe pergunto assim, Marco, eu pensava que fosse no passado, que fosse mais difícil, porque a gente no passado era totalmente ignorante do assunto, talvez não soubesse nem que essa palavra perdão existiu, acho que não, me parece que quem trouxe isso foi o Mestre Jesus, mas diante da, vamos dizer assim,
não da inocência, mas em comparação àquela época do Cristo para hoje, era uma época mais inocente em relação, mas não era tão inocente para a época. Não seria muito mais fácil naquela época a gente perdoar do que agora, Marcos? Então, Alberto, esse é o detalhe, né? Nós melhoramos naquela época, aparentemente, inofensivamente, ser mais ingênuo do que a atualidade, mas tem um detalhe. Avançamos em tecnologia, avançamos em conhecimento, mas não avançamos o suficiente como avançamos em tecnologia, na ética. Porque eu te indaguei nisso aí, Marcos, porque hoje a própria tecnologia, a internet, YouTube, nos traz uma imensidão de fatos em que a gente tem muito mais facilidade de aprender o que é o perdão, o que é isso. Agora, eu estou entendendo que hoje, com toda essa facilidade, o que está difícil é praticar ou a gente ainda não conseguiu alcançar a importância do perdão. Exatamente isso. O que está difícil é nós alcançarmos. E para alcançar essa compreensão, para que a gente possa executar esse perdão de forma mais espontânea possível e natural, exige renúncia, exige sacrifício. Poxa. Que a gente, devido ao nosso processo ainda de maturação espiritual, ainda não desenvolvemos o suficiente para que isso possa ecoar mais dentro da gente. Tudo começa dentro de cada ser humano. É preciso que esses conceitos, essas informações que as mídias digitais trazem, os livros trazem, enfim, tudo isso faça eco dentro da gente. Enquanto não fizer eco dentro da gente, a gente não vai conseguir executar, fazer aquilo que é de forma simples, sugerida por Jesus, fazermos. É simples em ideia, mas não em execução. E Marcos, o que está faltando? Se Jesus foi muito simples, né? E o exemplo de Judas foi fantástico, porque se Judas não tivesse traído, Jesus não tinha como passar isso para nós na prática, né? Qual foi a prática entre Jesus, que esse papel que ele teve muito difícil de trair? Quer dizer que se Judas não traísse, Jesus não tinha como dar o exemplo do perdão. Porque ele diz perdoar e não sabe o que fazem. Você veja que coisa interessante. E hoje, com toda essa tecnologia, Marco, você vem aqui dizer que ainda está muito difícil na época de hoje. O que está faltando, Marcos? Exato. Então vamos remontar Jesus como você citou. Antes do episódio de Judas, que foi, digamos assim, um ápice, onde Jesus colocou o perdão a toda a prova, né, e numa condição mais horrenda possível de se praticar o perdão, antes de Judas, houveram outros momentos na passagem dele. Tudo bem. Mas note, Alberto, que mesmo naquela época, as pessoas assistindo Jesus executar na pele, na prática, o ato de perdoar, ainda havia muita resistência. Veja, não é a gente aqui discutindo, trabalhando, vendo, vivenciando, tendo ciência do que aconteceu. As pessoas vivenciaram isso em loco. Não houve alguém que diz, não houve a narrativa depois, através da Bíblia, do Evangelho. Não foi isso. As pessoas vivenciaram a coisa acontecendo na prática. Aquele que trazia a mensagem, vivia a mensagem, a máxima consequência possível. E mesmo assim, havia entre aqueles resistência, descrença, desdém e outros sentimentos que, como posso dizer, desprezavam o valor do perdão. Marco, você falando aí sobre descrença, me lembrei aqui agora em que nós temos a Páscoa. E você sabia, Marcos, você sabe mais do que ninguém, de que até hoje se queima Judas na forma de como se estivesse se vingando porque ele entregou Jesus? Quer dizer, tem até religiões que praticam isso, Marcos. Quer dizer que nem Jesus mostrando, perdoando pessoalmente, em carne, osso, espírito, amor, conseguiu convencer todos nós de que a importância do perdão, que ainda se pratica, quer dizer, se vingando, botando Judas como fosse no pau de sebo, aquela história todinha, queimando ele. Quer dizer que não adiantou de nada aquilo de Jesus, Marco? Não. O que Jesus fez, claro que adiantou. Sim. Claro que adianta, porque a mensagem foi e é sempre clara e objetiva. Não existe dificuldades postas pelo mestre na transmissão e exemplificação da sua mensagem. Entretanto,
como você bem observou, na atualidade, simbolicamente, aviltamos a pessoa ou a imagem de Judas como inexpugnável, para bem da verdade. E isso, Alberto, mostra que, como eu falei anteriormente, ainda conservamos aquela resistência, ainda conservamos aquela rigidez em rever os nossos conceitos. Como eu disse, deve ecoar internamente. É bem verdade, existe muita manipulação através das informações ao longo dessas eras, conservando Judas como uma pessoa não grata pelo ato cometido. Mas é preciso, como você colocou, entender que aquele ato cometido não foi meramente uma fraqueza, por mais que deliberado que possa ter parecido aos nossos olhos, aos nossos de hoje e das pessoas daquela época. Não foi um ato deliberado, porque a gente desconhece o que existe além dos nossos sentidos, o que existe em nosso entorno não percebido, que a espiritualidade está ali regendo, administrando, observando, monitorando e intervindo quando necessário. Né? Então, a gente desconhece isso. Resumindo, Marco, quer dizer que até hoje nós não entendemos o verdadeiro papel de Judas. E menos ainda do Cristo. E menos ainda do Cristo, a mensagem do Cristo. Puxa vida, então nós estamos crescendo em quê nessa vida? No século XXI, ainda com esse pensamento, mas lá no fundo todos nós sentimos a necessidade de ser perdoado. Mas sentimos uma grande dificuldade, maior ainda, Marcos, de perdoar. Você pode me explicar mais ou menos? Sim, claro. A questão, Alberto, é que o perdão, ele é simples em ideia, mas difícil em ação. Na prática, né, rapaz? Na prática é complicado. Porque por que é difícil na prática? De um lado, nós não compreendemos o real significado de perdoar. Esse fato, por si só, já dificulta bastante. Adicione-se a este fato os nossos resquícios de existências anteriores, os nossos traumas, os nossos complexos, enfim, experiências de um passado que possa parecer distante, mas não tão distante assim. Então, esse somatório da não compreensão e elementos, o que eu chamo de barreira ou de barreiras internas, fazem com que a gente ainda tenha dificuldade de colocar isso, de fazer isso na prática, porque a gente não entende como isso funciona na prática. A gente tem que entender que o perdão não é um processo racional do intelecto, é um processo que trabalha com alma, trabalha com emoção. E aí nós desconhecemos, de um lado, a emoção em suas raízes mais profundas, como também, mais ainda, desconhecemos, e algumas pessoas não aceitam, a existência e sobrevivência de uma alma durante a encarnação e pós-encarnação. Marcos, eu tenho um fato que eu sempre me lembro, e a sua palestra hoje, a sua palavra de hoje, o assunto que você trouxe em pauta, perdoar para que Deus nos perdoe. Teve uma senhora que chegou lá e disse assim: Alberto, eu peço tanto a Deus para me ensinar a perdoar, e cada vez mais as coisas se complicam. Eu digo, no meu modo de ver, ele está lhe ensinando. Pô, e aumentando os meus problemas? Claro. Como é que a senhora quer aprender a perdoar sem ter alguém que lhe ofenda? Então, senão não existia o perdão, né? Então, ela ficou difícil de entender isso. Eu digo, a gente só consegue aprender a perdoar passando pelos problemas, pelas dificuldades, pelas traições, para que a gente exercite. Aí eu fiz uma pergunta a ela, Marcos. Eu disse assim: será que a senhora nunca ofendeu alguém que precisasse também de perdão? Que lhe perdoasse? E quando a senhora esbarra com alguém, pisa no pé de alguém que pede perdão, a senhora gosta que ele perdoe. E por que a senhora está sentindo tanta dificuldade de perdoar? Marcão, esse perdoar está mais difícil porque a gente tem que, vamos dizer assim, tem que se doar ou tem que, vamos dizer assim, eliminar uma série de problemas que nós temos com relação aos nossos sentimentos. Precisa tudo isso para ser? Quer ver uma coisa? Uhum. Vamos lá. Vamos voltar ao tema aqui, dentro da raciocínio que eu quero que você perceba. E também os demais ouvintes. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ótimo. Alberto, pelo que nós já conhecemos da doutrina espírita, de como essa mecânica espiritual trabalha, pensemos da seguinte forma: é necessário, ou colocado de outra forma, Deus precisa que nós perdoemos? Deus, enquanto Criador, Ele tem a necessidade de que a gente, seu filho,
perdoe, ele vai estar o tempo todo preocupado, monitorando, observando o momento que a gente vai decidir perdoar? Dentro do meu raciocínio, eu acho que não. Ótimo. Dentro do meio do seu, realmente não. E o nosso amigo Mateus, lá do Evangelho, precisamente no capítulo 5, versículo 7, ele fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Até aqui, para a gente, nenhuma novidade. Tudo E bem. também para os ouvintes, nenhuma novidade. Exceto nesse complemento que eu vou aqui finalizar. Porque eles próprios obterão misericórdia. Está em tese com isso respondido. aí, está me respondendo, Marcos, que não precisa de Deus nesse aspecto para ter a misericórdia. Deus não precisa estar monitorando, ditando Certo. regras para que a gente possa perdoar. Ok? Porque Mateus já assevera aqui, aqueles que são misericordiosos ou desenvolvem a misericórdia, eles nesse ato por si mesmos, Já está perdoado. automaticamente já estão perdoados. Ou seja, é a lei de causa e efeito agindo como pano de fundo. E causa e efeito é uma das leis naturais. Existem várias leis naturais que regulam o universo visível e não visível, dispensando. Deus está monitorando como fosse um vigia, como se fosse um capataz, as nossas ações. Ou seja, colocando de outra forma, nós somos os responsáveis pelas nossas consequências, positivas ou negativas. Quando observamos as leis naturais, nós colhemos coisas positivas. Quando não observamos, colhemos dor, sofrimento e toda uma sorte de infortúnios que a gente acha, apenas por uma ignorância desse nível de percepção, que é simplesmente castigo de Deus. O que eu penso com relação ao perdão, Marcos, que esse perdão vai chegar para todos nós a partir do momento que tenhamos consciência plena da vida terrena, do nosso papel aqui na Terra. E quando nós atingirmos um patamar moral um pouco mais elevado, esse processo de perdoar será tão simples como dar um tchau, um adeus, uma coisa assim parecida. Esse raciocínio meu, você concorda? Concordo, sim. Essa é a ideia, né? Quanto mais nos conhecermos enquanto ser ou seres eternos e entendermos que nós estamos em um amplo processo de crescimento, amadurecimento, isso fará com que a gente tenha um olhar sobre a vida diferente. E aí vai chegar um momento, como você falou, em que perdoar vai equivaler-se a dar um simples tchau ou saudar alguém. Oi, tudo bem? Como é que você está? Deverá chegar a esse nível. Mas até lá, nós temos que renunciar o orgulho. Achar que somos mais importantes ou estamos mais corretos que os nossos semelhantes. Somos melhores em alguma coisa, sabe Deus em quê, mas achamos melhores do que o outro. Isso a gente tem que começar a rever esse processo, porque se fôssemos realmente assim, como imaginamos que nós somos, a gente não estaria na Terra, estaria num mundo um pouco melhor que a Terra. Se estamos aqui reunidos, é porque o nosso padrão não difere muito um dos outros. Então a gente tem que realmente se chegar a um consenso. Se entender, viver de forma harmoniosa. Eu falho em algum momento, alguém vai falhar no momento seguinte. Uns falham, outros também falharão. Então assim, não existe falhar, não é exclusividade de ninguém. Todos falham e falharão em algum momento. Então perdoar não é uma coisa que depende só da gente assim, da vontade, né? Então perdoar depende muito mais de uma evolução moral, espiritual, moral, do que qualquer outra coisa. Isso, então essa evolução moral e espiritual vai ampliar de forma espontânea a vontade que falta hoje. Quer dizer, puxa vida, quer dizer, o que nos falta hoje, ou a gente acha ou finge que tem, ou pensa que tem, vai ser suprido com o processo evolutivo da moral. É isso? É consciência, justamente, porque é consciência. Aí nós vamos adquirir a consciência que se faz necessária, importante para que a gente cresça, evolua. O perdão vai ser como se fosse o primeiro degrau da coisa. Pronto, assim. deixa de ser uma regra e vira um ato natural. Ah, sim, rapaz. Hoje a gente vê como regra. É por isso que tem essa dificuldade, né, Marcos? Isso, hoje a gente vê como regra. Porque a nossa consciência ainda é limitada segundo essa visão. Caramba. Mas a medida que for expandindo
Não precisa muito detalhe, Beto. Não precisa muito expandir a consciência para perceber que não é uma regra. É uma necessidade natural. Entendi. Eu chamo como uma necessidade fisiológica da alma. Assim como precisamos respirar, a mesma importância precisamos perdoar. Se a gente não respira, acontece o quê, Alberto? Sim, a gente vem é óbito. Se a gente não perdoa, a gente fica patinando, a gente fica preso em diversos processos reencarnatórios, cada um mais dificultoso do que o antecedente. Só que isso tem um limite, né? Você falou reencarnatório, Marco. Então quer dizer que o processo dessa reencarnação que você falou tem também como princípio nos ajudar a entender o perdão, recompor o conceito e praticá-lo. E ter a necessidade de praticá-lo. Mas tem um detalhe, Alberto, que você falou sobre a dificuldade que nós temos de perdoar, que é o seguinte: o perdão começa conosco. Como assim começa conosco? Se a gente não sabe se perdoar ou não se perdoa, muito provavelmente não vamos perdoar o irmão. Pode ter certeza disso. Marco, isso é uma coisa que eu sempre presenciei lá na instituição, que às vezes nos pergunta assim: seu Alberto, como é que eu me perdoo? Que processo eu vou usar para eu me perdoar se eu não consigo aquilo que eu estou vendo perdoar? E como é que eu vou conseguir perdoar aquilo que muitas das vezes eu não vejo e não sinto? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou me perdoar? Se eu tenho consciência que eu não fiz nada, e vamos dizer assim, que veio a ferir criminalmente a lei divina, como é que a gente consegue se perdoar? Então, se auto-perdoar? Ele falou que não tem a consciência, né? É. E realmente esse é o detalhe que perpassa. É a consciência. Nos falta a consciência do consciência, perdão? porque não, a consciência de entender que estamos em processo de crescimento. Como eu disse há pouco, em algum momento nós falhamos e falharemos. Uhum. E isso trará consequências ou efeitos, como eu disse aqui, através da lei de causa e efeito. Certo. A gente conscientemente pode esquecer, mas, sim, aí, tá, mas energeticamente, psiquicamente, isso está operando. Mas então, na consciência está lá gravado, né? Está gravado. Quer dizer, tudo está gravado, não se perde. Gravado. É o que Jung fala sobre sombra psicológica. Jung fala muito isso. Tudo que é reprimido ou não desejado ser manifestado perante o meio que você vive, tudo isso é guardado, salvo na sombra psicológica, que são energias que são pulsantes, ativas o tempo inteiro, buscando emergir para a região consciente. Ok. Siga aí, Marco, mais um texto seu aí para que a gente Então, possa... por exemplo, a gente entende que o perdão é algo também que não tem limite. E recorrendo a Mateus, dessa vez agora, capítulo 18, versículos 15 e depois 21 a 22, há uma passagem que diz o seguinte: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A gente não pensa de forma mais cuidadosa e acha que 70 vezes 7 vezes é 490. Mas não é 490. Não dessa forma. Por quê, Marco? Porque é 70 vezes 7 vezes. Fazendo essa conta, para que vocês não precisem se dar o trabalho, dá essa conta, dita por Jesus, 8 trilhões, 235 bilhões, 430 milhões de vezes. Ou seja, se nós, de forma aproximada, vivermos 100 anos sobre a Terra e desses 100 anos a gente cometer uma ofensa a cada dia, talvez a gente não esgote esse montante. Mas não é para ficar contando uma vez, 2 vezes, etc. É para entender que o perdão é infinito. Ou seja, quantas vezes forem necessárias, nós devemos sim estar receptivo para perdoar. Então, cada ofensa, essa quantidade aí, cada ofensa. O número de ofensas. Certo. Tá? Se nós cometemos uma ofensa a cada dia, vivendo 100 anos sobre a Terra, talvez não aconteça esse montante aqui, que eu citei. Sim, você citou. Mas a questão que Jesus traz na passagem não é o montante, o valor exato. Mas é para dizer que perdoar é um ato de infinitas... Marcos, partindo dessa conta sua, vai ser complicado isso, Marcão, porque a gente está sempre ofendendo, a gente está sempre errando. Sim, mas como eu disse, então, se vivemos 100 anos e uma a cada dia, ou até mais de uma por dia, ainda não vai esgotar esse montante aqui. Não é interessante que a gente esgote, né? Porque aí, se a gente não está esgotando, é sinal que a gente não está procurando se melhorar. A gente não está procurando se corrigir, a gente está procurando melhorar a nossa consciência.
a gente não está procurando tornar-se humano, né, de fato e de direito. Então isso é um mau sinal. Quando a gente começa a retardar esse acúmulo, é um bom sinal de que a gente está começando a melhorar. Já está começando a melhorar. Porque tem muita gente que pensa, Marco, que uma ofensa que ele cometeu, ele 490 vezes, ele perdoou e está livre. Não. Quer dizer, cada ofensa que ocorrer na vida dele, ele tem que fazer. Não, ele tem que perdoar independente de quantas sejam. 70 vezes, 7 vezes. Então, Seja a mesma pessoa ou outras não, pessoas. outra pessoa. Perdoar independe da pessoa que praticou a ofensa. Então você Segundo veja, a passagem aqui, você veja que Mateus. é um processo que Jesus nos passou, que não é tão simples como nós pensamos. não é simples. Não é Aliás, a ideia do processo é simples. a ideia agora. O fazer exige trabalho, como tudo na vida, né? Einstein dizia que o único local em que o trabalho, como é que ele falava? Que o sucesso vem antes do trabalho era no dicionário. Poxa. Então, assim, temos que trabalhar, esforçar-se, compreender, fazer valer isso aqui. A gente está aqui para isso, fazer valer, não tem alternativa. Agora, Cada um, claro, dentro das suas possibilidades. Agora, me diga o seguinte, o que é que acontece com o cidadão que não dá a mínima importância a isso? Não? Porque tem uns que não têm esse conhecimento que nós temos. E tem outros que têm esse conhecimento e não dá a mínima importância para esse ensinamento do Cristo. O que é que acontece? Vai acontecer o que com ele? Bom, é aquilo que o mestre já fala, a cada um segundo as suas obras. Se você não conhece, você não está isento da falta. Certo. Mas a falta não lhe é, ou não recebe nenhum agravante sobre. Você vai ter que reparar de uma forma, digamos, mais serena, comparado àquele que conhece e ignorou. Tem um conhecimento. E conhecer, Alberto, não é simplesmente ter o conceito bem claro na cabeça. Conhecer aqui é a prática. Ele tem condições de fazer, ele sabe como fazer, mas por questões a priori de livre-arbítrio, ele prefere não fazer. Marcos, teve uma passagem do nosso lá com o André Luiz, que perguntaram a ele o seguinte: qual foi o maior mal que ele cometeu para ele passar o que ele passou naquela zona umbralina? Ele disse: não foi o maior mal que eu cometi que eu passei por isso. O maior mal é o bem que você pode fazer e não faz. Deixou de fazer. Então, o perdão é o maior bem que ele está fazendo, não ao próximo, mas... Assim mesmo. É isso mesmo que você está querendo passar para a gente? Exatamente. Quando você perdoa, sincero, verdadeiro, recíproco, você é o primeiro beneficiado. Quando você faz uma caridade de forma verdadeira, devotada, você é o primeiro beneficiado. O outro pode ter ficado com digamos assim, o bem material daquela caridade, se foi um bem material. Mas o benefício primeiro, você é que recebe. Desde que se faça conforme orienta a doutrina. Como foi um dos ensinamentos, todos foram bons pelo Cristo, mas esse foi um dos ensinamentos que eu considero o máximo, porque só em Judas ajudar Jesus nesse trabalho, e Jesus pede ao Pai que naquela época, para todos nós que cometemos esse erro por ignorância, que ele mesmo diz, perdoe, eles não sabem o que fazem, eu acho que hoje já não cabe mais isso, não, Marco? Porque são 2000 anos aproximadamente, ou mais um pouco, que Jesus já esteve aqui conosco. E o que eu percebo nas instituições religiosas, que todos se queixam que a maior dificuldade, Marcos, é o perdão. Alberto, eu faço tudo, eu faço aquilo, mas eu não consigo perdoar de jeito nenhum. É porque realmente ainda estamos nessa fase bastante de ignorância, ou porque a gente não entendeu mesmo, ou não quer entender mesmo o papel do perdão, ou porque esse perdão exige demais da gente e a gente não quer. Não, o grande entrave, se podemos assim simplificar, é que o homem é o grande ignorante de si mesmo. Ele conhece tudo o que está fora. Eis a ciência, eis a tecnologia que não nos deixa mentir. Os avanços tecnológicos em vários campos do conhecimento humano. Agora a pergunta: quanto dessas pesquisas e investimentos se voltaram para o interior humano? Quase nenhuma. Salvo os trabalhos de Freud, Jung, entre outros cientistas, digamos assim,
dessa questão da consciência humana, das humanidades, muito pouco se faz. Então, o homem ainda é, apesar de tudo, e de todos esses séculos que passaram, ainda é o grande ignorante de si mesmo. Então, isso é um ponto que faz, ou que torna o processo um pouco dificultoso em seu andamento. Não é necessariamente má vontade, mas é essa compreensão do que é o homem, do que é você. Por que você está nesse mundo? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, Nesse de onde mundo. eu vim, E para qual onde a eu minha vou? função aqui. Você acha que a humanidade, uma boa parte da humanidade, tem se preocupado com isso? Uma parte tem, mas ainda É muito pouco. em escala global, essa parte é bastante reduzida ainda. Comparando aí mais ou menos 8 bilhões de seres. Eu tive lendo uma certa feita, Marcos, de que um quarto, parece, da humanidade desconhece o Evangelho de Jesus. É muita gente, né? É, muita gente. Mas a questão, Alberto, mesmo que não se conheça Jesus, mas existem outras, digamos assim, linhas espiritualistas Certo que que podem e fazem um efeito similar. Então, como você bem colocou lá no começo, a questão não é a informação hoje. Informações chegam através de várias vias. Certo. E podem chegar. Livros, internet, enfim. A questão é o quanto você está disposto a pagar aquele preço. Porque quando você, e tem esse detalhe também, muitas vezes você, a executar o perdão, transmite uma imagem de fraqueza para a sociedade. Aí você não quer se demonstrar ou não quer se mostrar fraco para o seu grupo de pertencimento social. Aí você, digamos, anula aquela oportunidade, porque o seu grupo de pertencimento não pode pensar e imaginar que você é uma pessoa fraca. Só que o perdão não é fraqueza, é fortaleza elevada. é elevadíssimo. Significa grandeza de alma, superioridade moral acima da média popular. Marcos, uma coisa também eu tenho observado, de que até mesmo dentro de várias religiões, poucos se aproximam do entendimento daquilo que o Cristo passou para nós. Pouquíssimos se aproximam. Porque é como se fosse assim, um só Cristo em espírito, mas numa igreja um outro Cristo, uma outra igreja, outra religião, outro Cristo. Por quê? Porque se você observar, Marco, muita gente tem pegado esses ensinamentos do Cristo e transformado a sua interpretação em cima dos seus interesses. E aí você vai ver, poxa, qual é o Cristo verdadeiro? É esse dessa igreja ou é esse dessa igreja? Poxa, simplesmente tem uma coisa que mostra que o Cristo é um só, pelo que você está falando aí. O próprio perdão já demonstra para O próprio perdão não depende do vínculo religioso. Não depende do Que credo, igreja, se é que você tem alguma. Né? Um ateu, por exemplo, ele pode perdoar. Mesmo sem ter a noção nenhuma do que é perdão e discordando completamente sobre o cristianismo. Não é uma coisa assim que, Quer dizer, que perdoar não está ligado, conectado, obrigado ou relacionado ao seu vínculo com alguma instituição religiosa. É você com a natureza, é você com o mundo. Uhum. Então, você passando aí, em outras palavras, estou entendendo que o ateu, ele, por desconhecimento, ele não acredita que esse Deus existe, porque se esse Deus existisse como um bom amor, perdão e tudo, não nasceria pessoas com defeito, crianças com problema, tá? Por isso, pela sua ignorância, ele acha que esse Deus não existe por causa disso. Mas lá no fundo, muitos ateus, pelo que você falou, ele pratica o cristianismo muito mais do que muitos religiosos, é isso que você quis passar para mim? Exatamente, ele tem rudimentos interiores em que, sem que percebam, conscientemente, né, falando, eles cumprem o seu papel. É comum encontrar, observando-se em algumas situações, ateus mais sensíveis ao semelhante do que certos religiosos aos semelhantes. Sim. Então, assim, como é que a gente pode entender isso? Na verdade, não é que o ateu ele desconhece, ele não concorda da forma como é posto. Ele não acredita em nenhum Deus da forma como é propagado e está instituído. Sim, basicamente porque isso. A descrição de Deus é que ele é amor, bondade, soberanamente justo, essas coisas, não é? Mas pelo que ele vê na Terra, vai totalmente de encontro para o que falam desse Criador. Porém, se ele, partindo daquilo que você falou da reencarnação, se ele conhecesse o processo reencarnatório, talvez ele mudasse de ideia? Ele vai mudar, mas não sei se vai mudar antes de acontecer o desencarne na vida atual. Uhum. Pode ser
pode, assim, porque não há uma régua básica para todo mundo, né? Ele vai experienciar em algum momento, talvez, alguma coisa que possa fazer com que aquelas chaves, Sim, ele caia em si e perceba algo além. sim. Não é comum, não é regra, não é que vai acontecer isso. Mas ele guarda uma possibilidade. A gente vive, Alberto, num mundo de possibilidades. Tá? Não existe um regramento fechado, né? O jogo está, em geral, em aberto. Tá, Como entendi. assim está em aberto? Porque depende da nossa forma de agir, depende da nossa forma de vivência, depende se nós estamos mudando ou não certos conceitos, como nós nos posicionamos mediante a vida. Então, tudo isso digamos, arregimenta várias variáveis, várias possibilidades. De acordo com como nós estivermos transitando, possibilidades se tornam mais prováveis do que outras. Entendi. É isso que quer dizer o jogo em aberto, né? Então, Até o fim da nossa então existência. vamos dizer assim, nós temos vamos dizer que eu não tenho ideia, certeza, para mais de 1.500 anos que a principal religião foi fundada, que é a religião universal, que é a católica, né? Que a palavra católica é universal, não é isso? E esse tempo todo continuamos no mesmo erro, Marcos? Continuamos no mesmo erro a partir desses primeiros rudimentos cristãos, vamos colocar assim, passando lá pela Idade Média Moderna, com a ampliação ou com a revisão daqueles conceitos a partir da Reforma protestante, mesmo com tudo e com todos, ainda não entendemos o cerne de toda a questão. Como você bem colocou, Jesus e seu ensinamento basilar. A gente vai para tudo que é lugar, a gente conjectura uma série de coisas e estamos esquecendo o básico, que é o ensinamento basilar de Jesus. Marcos, eu vou entrar num assunto que eu sei que você gosta muito. E hoje em dia as igrejas, as instituições espíritas, as casas de religião estão praticamente se esvaziando. Umas mais, outras menos. Uma aqui que estava vazio antes, hoje está maior e assim sucessivamente. O que a ciência quântica pode nos ajudar nesse milênio? Então, Com relação a essas coisas que nós estamos a física falando. quântica, em especial, né? Ela ajuda no sentido de que seus princípios ele tem impactos filosóficos que ajudam a religião ou a credo religiosos a revisarem conceitos. Eu trouxe um aqui, em instantes atrás, quando eu falei em mundo das possibilidades. Isso é um conceito quântico. A vida vista em termos de conjunto de possibilidades, das quais a forma como nós vivenciamos, vamos acionar certas possibilidades em detrimento de outras. Quando certas possibilidades são acionadas, ocorre o que tecnicamente chamamos de colapso da função de onda, ou aquilo que é então invisível torna-se tangível, visível. Traduzindo numa situação mais prática, eu tenho um pensamento desequilibrado, um rancor, um ódio, por exemplo. Isso se arrasta há um bom tempo. Quer em relação a uma pessoa, quer em relação a alguma situação minha mesmo, pode ser eu, o próprio verdugo de mim mesmo. O que isso vai mobilizar com o tempo? Eu vou acionar possibilidades, condições sintonizadas com aquele tipo de sentimento que eu estou vivenciando. Não tardará, Alberto, sem que eu seja surpreendido por algum tipo de doença física. Então, aquilo que era psíquico foi colapsado, manifestado fisicamente através de uma enfermidade. Isso é mais comum do que se imagina. E pasme você que ainda é amplamente ignorado essa dinâmica patológica, né, através de condições psíquicas. Apesar de que se reconhece essa situação como doenças psicossomáticas. Mas mesmo assim, ainda estamos na ortodoxia tradicional. Ou seja, tudo se resume à questão material. Quando se fala em energia psíquica, quando se fala em espírito, nós do Ocidente, a gente simplesmente deixa de lado. Então você está querendo me dizer com isso, reforçando, até o que Jung mesmo já falou, certa feita, de que não existe doença, existe doente. É isso mesmo? Exatamente. Nós desenvolvemos, em grande parte das vezes, as nossas próprias enfermidades, mesmo que de forma inconsciente. Não é que a pessoa queira ficar doente. Eu vou acordar hoje e eu quero ficar doente, eu cansei de ser saudável. Não é assim que funciona. Mas a não vigilância, o não aprendizado,
o não perdoasse, Era isso que eu ia lhe o perguntar. não perdoasse, Se o perdão é um processo de cura ou de evitar certas doenças. o perdão é um antídoto. Melhor. Ele não permite, se bem assimilado, que você tenha ou contraia a enfermidade. Ele já evita antes que você chegue a um estágio de enfermidade física, falando, né? Porque ele interfere no nosso psiquismo? Sim, No interfere. Você muda toda a vibração do perispírito mais corpos sutis, são vibrações. São campos energéticos em vibrações. Então, Quando essas vibrações elas entram em desequilíbrio, isso vai impactar nas suas contrapartes físicas ou nos órgãos físicos. E um órgão físico energeticamente desequilibrado vai funcionar de forma ineficiente. então você observa, Marcos, há 2000 e tantos anos atrás, o que Jesus quis passar para nós como ciência, pura ciência e nada de religião, quando ele fala que a importância do perdão. Quer dizer, você está me dizendo que eu perdoando, eu estou praticamente criando assim Anticorpos, eu crio todo um sistema imunológico saudável e não é para virar santo nem ficar bem na fita. Não é está se isso. tratando disso. É a fé, é isso que a gente chama de fé. É você manter-se vivo diante de uma realidade além da sua percepção. Caramba. Quer dizer que o perdão, vamos dizer assim, é o Abre alas. né? Vamos dizer, E ao mesmo tempo, abre alas e a blindagem. é a Né? blindagem, É certo? a chamada blindagem emocional, Emocional. usada na linguagem atual, por exemplo. Rapaz, isso é fantástico. Será que não é essa falta de entendimento ou de conhecimento, talvez, nesse assunto mais científico da coisa? Porque o que dá a entender de que perdoar é muito de religião. O que dá a entender é que é só de muita fé, de muita coisa. E por trás disso tudo, o perdão tem uma ação imensa no universo e no nosso universo. Exatamente. É Exatamente. isso que você quer passar? Perdão A é força do harmonia. Perdão é é harmonia, né? Quando você perdoa, você entra em harmonia consigo mesmo. E claro, se você está em harmonia consigo mesmo, o seu entorno obedece. O universo conspira com tudo isso. É isso aí? Exatamente. Poxa, Marco, como é fantástico, ressonância, né? Como eu via isso de uma forma, até certo ponto, diferenciado, né? Porque às vezes a gente, Marcos, fica muito tão ligado, tão preso a uma religião Ou aspectos religiosos. ou aspecto religioso que a gente deixa se passar a importância maior, que é uma ciência cristã. Vamos dizer assim. Isso, ciência cristã em da humanidade. Quer dizer, você veja o papel de Jesus. E a gente vai para um determinado templo religioso discutir coisas de Jesus que praticamente não levam a gente a nada, Marcos. Então eu lhe pergunto, 2026, ainda não entendemos Jesus? Não entendemos. Caramba, Marcos, e onde é que nós vamos parar com isso, rapaz? Não entendemos. E detalhe, não é? Oportunidades de entendimento não faltaram de lá para cá. Né? Ou quando eu falo oportunidades, são momentos críticos que o mundo viveu, que deveria fazer com que a humanidade repensasse o seu papel durante a sua presença no planeta e quase nada foi aprendido a partir das lições trazidas por esses eventos mundiais, como guerras e, mais recentemente, a Covid-19. Então, são cataclismas em várias naturezas. Então, em outras palavras, vai ser necessário desencarne coletivo, mais e mais? Desencarnes, outros cataclismas. Mas é preciso entender que esses cataclismas, essas enfermidades, esses desencarnes coletivos, repito mais uma vez, por favor, prestem atenção, não é castigo divino. Isso é um processo de, digamos, readequação planetária. Lembre-se, espíritas e simpatizantes, estamos vivendo uma era de transição planetária. É preciso fazer a arrumação da casa com o intuito de separar aquilo que vai continuar aqui daquilo que não é mais possível continuar na nova Terra em regime de mundo regenerado. Marco, você falou uma coisa aí que agora eu pensei assim, poxa, então nós vamos entrar nessa nova era com a condição de entender e praticar esse perdão com muito mais facilidade do que agora? É interessante que entremos, né?
Sim. Por quê? Será mas se a gente não entrar, acontece o quê? Bom, se a gente não entrar, se a gente continuar resistindo, Atrás, se a gente continuar fazendo o que estamos fazendo, simplesmente chegar o momento que a Terra ela precisa evoluir, como também nós tudo evolui no universo. Sols nascem e morrem, planetas saem de um estágio primitivo para um estágio de provas e expiações, vai para regenerado e assim sucessivamente. Então, assim, aqueles de nós que não reunimos condições de habitar uma Terra em estado regenerativo, seremos migrados para mundos compatíveis com a nossa predisposição espiritual. Ninguém vai brigar com ninguém, simplesmente vai haver uma adequação populacional desses espíritos. Poxa, é um fato interessantíssimo isso. Me veio agora uma lembrança, Marco, partindo do artigo anterior que você falou, de Lázaro e o rico. Lázaro desencarna e o rico também. Só que Lázaro fica numa posição mais elevada, o rico fica embaixo, sofrendo. Segundo a parábola, a Escritura diz que ele, no fogo eterno, aquela coisa toda, e ele chega ao ponto de pedir ajuda ao pai Abraão. E ele pede ajuda e pede que Lázaro solte uma gota do seu suor para refrescar, uma gota. E aí ele disse que não podia, porque onde Lázaro está e onde ele está, e a posição que ambos estão, vamos dizer assim, energeticamente falando, não pode entrar em contato com o outro. Aí o homem rico diz, então pai, deixa eu ir na terra, que eu deixei lá 5 irmãos, e avisar que ele tem que mudar a sua forma de viver para que ele não sofra o que eu estou sofrendo. Olha a resposta do pai Abraão e veja se isso não tem, como tem sentido aquela parábola de Jesus com o que nós estamos passando hoje. O pai Abraão, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque hoje você é espírito. E eu já mandei profetas, já mandei Moisés, já mandei não sei quem, já mandei Jesus. Todo um conjunto de missionários, né? Hein? Todo um conjunto de missionários para fazer esse papel, cumprir esse papel. Para fazer esse papel, para explicar tudo isso. Vocês não entenderam, não deram importância, não fez nada. Como é você que... vai ser mais um. Como é que, se em matéria vocês não acreditaram e não deram a mínima importância, como é que eles vão conseguir acreditar num espírito que não está vendo? Se o que eles viram não acreditaram. Então, nós estamos passando mais ou menos isso, não, Marcos? Isso. A ideia é essa, porque... Voltando a essa passagem aí, é importante entender que não é que haja má vontade dos espíritos superiores em ajudar, mesmo aqueles irmãos que desencarnam sob condições não muito agradáveis e padecem em estados ou regiões umbralinas deploráveis. Não é que eles não queiram ajudar. Quem assistiu o Nosso Lar, né, percebe que há missões de resgate, mas mesmo e a despeito dessas missões de resgate, muitos irmãos ali em condições deploráveis se recusam a receber ajuda. Então, veja que os missionários não podem, não é que não podem, eles não conseguem arrastar de forma involuntária porque são frequências diferentes, são vibrações diferentes. Por isso que não se misturam. Tudo no universo trabalha através da ressonância, que é a sintonia entre frequências semelhantes. Se as frequências não são semelhantes, elas não se misturam. Agora, não há uma... Deixa eu fazer... Agora, Marco, imagine só, trazendo o Cristo para os dias de hoje em cima dessa parábola. Se quando Cristo esteve aqui conosco, nós não acreditamos, eu digo nós que talvez até nós dois possamos estar lá naquela estivéssemos lá, né? Não acreditamos, será que nós vamos acreditar que Alberto, Marco, um pastor, quem quer que seja, fale isso, nós vamos acreditar? Não, mas esse é o nosso papel, né? Não é que a gente... Kardec deixa bem claro, né? O Espiritismo não faz prosélitos, não vai converter ninguém. A gente aqui, Alberto, é bom esclarecer para os ouvintes que já acompanham e aqueles que estão chegando pela primeira vez ao canal, o Espiritismo doutrina, ela não tem a pretensão de converter ninguém a nenhum tipo de credo. A doutrina, ela procura esclarecer, ela sugere, ela explana, ela explica, ela orienta, e você vai refletir. Aquilo faz sentido realmente na sua alma? Se não faz, está tudo certo. Você não está errado, nem estará certo em concordar ou discordar com aquilo, não é isso. Você tem a liberdade. Agora, ter liberdade também é assumir as consequências daquelas coisas, correto. Certo? Ninguém vai ficar com raiva de você aqui. Deus, Papai do Céu, não vai ficar lhe marcando
na sua próxima passagem pela esquina para lhe arrumar uma situação difícil. Nada disso. Não há castigo, não há perseguição, não há marcação. Existem escolhas saudáveis e não tão saudáveis assim, de acordo com o seu nível de consciência vigente. O Espiritismo procura, através dos seus ensinamentos, ampliar, melhorar esses conceitos que você já traz. Cada um de nós, Alberto, já trazemos essa informação, esse código divino dentro da gente. O Espírito vai estimular aquele melhor código que a gente pode usar naquele momento vigente, mas tem que ser usado. Não dá mais, Alberto, nós já, como você bem colocou, nós já avançamos milênios à frente, sem grandes melhorias tangíveis em termos de moral e ética humana. Ou seja, o nosso tempo, nesse sentido, está acabando, porque a Terra está transitando. Recentemente estão ocorrendo, já podem ser percebidos, terremotos aqui mesmo na América do Sul. No momento em que gravamos isso aqui, já aconteceu na noite anterior um terremoto na Colômbia, de grande magnitude, que foi sentido em alguns países ali da América até Central. Foi sentido. Então, assim, é castigo. Não é castigo, gente. A Terra está se reorganizando. Quando eu falo Terra, é o próprio sistema geográfico do planeta, entre outras coisas. Então, está se reorganizando o sistema geográfico do planeta, a parte física, como a gente conhece, como também a parte espiritual do planeta. Todo o conjunto visível e não visível está passando por reformas paulatinas, uma após a outra, mas elas vão acontecendo. Aqui ali a gente vê tsunami, vê uma coisa, vê outra, e acha que é simplesmente aquecimento global. Não necessariamente. Sim, no fundo, em parte sim, né? Em partes tem uma... Faz parte do processo. Isso, é parte. O aquecimento vai mudar o estado físico, climático do planeta? Vai. Mas não é o único elemento que está atuando. Uhum. Existe algo mais que a gente não está percebendo. Desde quando o planeta Terra existe esse processo? Já desde quando o Criador fechou. A Terra, como qualquer outro planeta, é um organismo vivo. Passa por processo. Marcos, para a gente, lamentavelmente, estamos chegando ao fim, porque a diretoria já está lá me olhando, e eu gostaria que você dissesse ao nosso público, aos que estão chegando aqui agora, por que você escolheu este tema, perdoar para que Deus nos perdoe? Por quê? O que foi que você... Não, eu vou levar esse tema... O que motivou, né? O que motivou você trazer isso para nós? Bom, Alberto, o que motiva e motivou é que nós estamos, como eu disse no começo, vivendo épocas e tempos delicados. A gente, mais do que nunca, tem se tornado intolerante. E essa intolerância exacerbada tem levado a melindres, muitas vezes banais. Isso faz com que nossos relacionamentos na família, no trabalho, na sociedade de modo geral, eles se tornem algo assim, pesarosos, tensos, sem uma razão, digamos, mais profunda e necessária de ser. Então a ideia é fazer com que a gente minimize ao máximo possível, não vai eliminar, possivelmente, mas elimine o máximo possível essas tensões de relacionamentos, porque isso só vai nos atrasar. Atenção, repito, essas tensões só vai nos atrasar. Não vai trazer para a gente nenhuma consequência positiva. Só vai retardar a nossa caminhada. Quando eu falo nossa, tanto a minha quanto daqueles que eventualmente pudessem ter me ofendido. Ou eu possa tê-los ofendido. Não importa o sentido. O que importa é, a gente vai se atrasar, a gente não vai caminhar bem. Marcos, a gente precisa dar exemplo para os nossos espectadores, porque a gente falando aqui dá a entender que somos dois anjinhos, tá? Isso. Dois santinhos. Você sabe que nós já tivemos também nossos desencontros, de ideias, opinião, de ideia, de aplicações, mas nós tivemos momentos difíceis, nós dois, que fundamos o Paulo e Estevam, mas jamais deixamos de gostar um do outro, de fazer disso um cavalo de Troia e deixar de respeitar a opinião do outro. Exatamente. Olha, Alberto, você pensa assim, não dá agora para continuar com você, mas isso nunca nos transformou em dois inimigos. Adversários, cruéis, aquela coisa, antagônicos, não. Ao contrário. Parece que nos uniu mais, porque a gente passou a ter um pouco mais de conhecimento, e com esse conhecimento a gente aprendeu a respeitar mais os limites do outro. Você pode não concordar, mas que você respeita, e vice-versa. Então, Marcos, hoje à noite foi um prazer muito grande
de você estar aqui. Eu falei isso aí para mostrar que aqui tem dois amigos, mas nunca fomos assim, concordando com tudo. Não fomos perfeitos não 100% fomos, das nós vezes. não fomos perfeitos 100%. Tivemos nossas divergências, mas nunca deixamos de estar juntos, de estar trocando ideias, essas coisas todas. Então, Marcos, esse Mestre Jesus lhe abençoe, a você, sua família, a todos nós, e esperamos contar com você em uma nova oportunidade. Assim seja, Alberto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de discutirmos, debatermos a respeito dessas coisas para mostrar às pessoas que é sim possível sermos pessoas diferentes, termos as nossas divergências em vários campos do conhecimento, mas sem, no entanto, que isso se transforme em um cavalo de Troia, como eu disse, e mais adiante nos tornemos inimigos porque, como eu disse anteriormente, isso só vai, por exemplo, tomando aqui Alberto e eu como exemplo, isso só vai nos atrasar. E aí o que acontece? Se a gente levar essa coisa muito a sério, no aspecto negativo, fatalmente, numa próxima existência, alguém vai estar obsediando alguém. Não tenha dúvida. Essa é mais um antídoto que a gente está evitando, uma dor de cabeça futura. Então, o que nós praticamos aqui hoje foi o... Marcão. Satisfação. Sempre bom contar com vocês. Boa noite.